Hello, guys, tudo bem com vocês? Como passaram essa virada de ano? Como foi o Réveillon? Como foi o Natal? Espero que Deus venha fazer nesse ano o sobrenatural dele na sua vida, que você venha colher tudo aquilo que você não colheu no ano 2019, que esse ano seja um ano de prosperidade em sua vida. Eu oro por isso, espero que isso faça sentido para você e creia que esse ano será o ano da colheita na sua vida. Amém? Enfim, vamos para a mensagem de hoje. Como você viu na descrição do vídeo, hoje eu vou abordar sobre como vencer o medo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer pra você que não é inscrito, por favor, se inscreva agora nesse canal. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo, porque você vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Fechou? Beleza, vamos pro vídeo de hoje. Jacques, por que você vai falar sobre esse assunto hoje? E qual que é a necessidade de eu entender que eu preciso vencer o medo? Antes de tudo começar, gente, eu quero dizer pra vocês que o medo, ele é um sentimento humano, ele é real e ele é necessário para nós, como seres humanos. Por quê? Viver o medo é estar em alerta sobre algumas coisas, algumas situações. Como assim? Um exemplo. Eu não tenho medo de dirigir. Eu dirijo para alguns lugares aqui em São Paulo. Só que toda vez que eu pego a Marginal Tietê, eu sempre fico em alerta. Ou seja, eu sempre tenho um pouco de medo sobre o local que eu estou passando, eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo. Então, quando eu estou dirigindo na Marginal, eu sempre fico em alerta. Esse alerta é gerado pelo medo. Porque não é que eu não confio em mim em dirigir. Mas quando você não dirige somente para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. E saber também se as pessoas que estão ao seu redor estão dirigindo bem. Então você sempre tem que estar em alerta, olhando para os lados e para frente e para trás. Nas quatro direções. Por quê? Pode vir do nada alguém lá, desgovernado, e provocar um acidente no seu carro. Então você tem que estar sempre alerta. Então o medo gerou em mim, ou gera em mim, um alerta, um sentimento de alerta para eu estar sempre observando as direções quando eu estou dirigindo. É uma ação que o medo provoca algo bom em mim. Então o medo não é um sentimento tão ruim, gente. O medo não é um sentimento tão prejudicial para a raça humana ou para o humano. Só que quando isso é levado em excesso, isso traz transtornos para a humanidade. Isso traz transtorno para o homem. Porque deixou ser dominado por um sentimento que antes não era por isso, não era para ser dessa forma. Então quando a gente passa a ser dominado por um sentimento, ele traz consigo consequências. Uma delas, quando você tem muito medo, você vive crise de ansiedade. Quem nunca passou por isso? Eu já tive crise de ansiedade. Vivi uns dias atrás com a minha irmã. Ela estava sofrendo algumas crises de ansiedade por conta do medo. Então não é que a crise de ansiedade foi gerada pelo medo. Não, ela foi gerada pelo excesso de medo na vida dessa pessoa, ou na minha vida ou na sua. Então, não queira não ter medo, mas é não ser dominado por ele, não se permitir ser dominado por essa ação, por esse sentimento. Porque quando você é dominado, seja por qualquer coisa, gente, não é só coisas, não é só sentimentos ou ações ruins. Quando você é dominado em excesso pelo amor, traz consequências através disso. Então, tudo em excesso faz mal, não é algo só ruim, mas algo bom também. Um sentimento bom pode ser prejudicial quando é em excesso. E tem um versículo bíblico que está lá em Salmos, no capítulo 56, no versículo 3, que fala bem assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu li esse versículo, mas se você for pegar a maior parte dos versículos bíblicos que fala sobre medo, sempre eles vão abordar em alguma parafrase, em uma parte do versículo, a necessidade de confiança de ou em alguém, ou a necessidade de ter confiança, de gerar confiança, ou de confiar. Porque o medo sempre gera em nós a desconfiança em algo. Então, quando eu estou dirigindo, eu sempre desconfio, será que as pessoas vão dirigir da mesma forma que eu estou, cautelosamente, preocupado com o trânsito da sua fora, não somente com o que está dentro do carro, do seu carro, que tem muita gente que dirige só se preocupando com as 4 pessoas no seu carro. As demais de fora estão nem aí. Só que não é assim, então. O medo é gerar em nós a desconfiança. Será que o outro está dirigindo como eu estou dirigindo? Será que o outro está levando a vida como eu estou levando? Será que o outro está preocupado com o próximo como eu estou? Então o medo ele sempre gera em nós a desconfiança. Só que se permitir viver desconfiado não é permitir ser dominado pela desconfiança. É muito diferente você ser dominado pela desconfiança. Porque quando você é dominado pela desconfiança, você não confia em nada e em ninguém. Você teve em excesso essa ação, isso provocou em você a falta de confiança. Então não se permita que o medo domine você. Permita sentir esse sentimento, essa ação, porque ele vai gerar em você
uma confiança em você e uma desconfiança no que está ao seu redor, uma permissão de você vigiar mais e olhar mais as coisas, mas não se permita ser dominado por isso, porque as consequências geradas pelo excesso de medo, elas são muitas vezes desastrosas. Tem muita gente que hoje vive em depressão por conta do medo, não saem de casa, não se alimentam, tem medo de trabalhar ou tem medo de sair na rua por conta do medo que foi gerado por alguma ação, mas não porque elas tenham medo, mas porque o medo está em excesso, de forma excessiva dentro delas. Então, vencer o medo é não se permitir viver em excesso esse sentimento. Não significa você deixar de ter esse sentimento. Você não vai conseguir deixar de ter medo. Porque o medo é um sentimento humano, ele está em nós. Você não vai deixar de desistir porque a gente quer, não quero mais viver medo hoje, eu não vou mais viver o medo. Não, mas é não deixar de ser escravo disso, é não deixar de ser dominar em sua vida. Então, o medo não é algo tão ruim assim. Eu já tenho medo. E eu não tenho vontade de não ter medo, porque o medo sempre vai deixar em mim um alerta, ó. Olhe ao seu redor, tenha mais cautela, tenha mais cuidado, vigie, olhe mais atentamente aquela situação, porque muitas das vezes a gente é salvo, gente. A gente é livrado de muitas coisas por conta do medo. Então o medo não é algo ruim. O que é ruim é você ser dominado por ele e não dominá-lo. Porque a gente foi gerado para dominar as coisas, não para ser dominado. Tanto que quando Adão estava no jardim, Deus criou todos os animais para ele. Gente, tinha todo tipo de animal, tinha leão, sei lá. Todos os animais que existem hoje tinham dentro do jardim do Éden. Imagine hoje você numa savana, andando com um monte de leão lá, com um monte de animais selvagens, e você olhar pra eles assim e não ter medo. E era assim que Deus dava pra gente pra humanidade. Deu pra todos os animais perigosos, mas deu pra nós a confiança de que vocês iriam dominar aqueles animais. Então, quando você hoje está mediante a um sentimento tão perigoso, que é o medo, Deus dá para você o entendimento de que você tem que dominá-lo e não se permitir dominar. Tem que dominar aquela ação, porque senão, se não dominá-la, ela vai gerar em você feridas que muitas vezes nem podem ser mais curadas, nem vão ser mais curadas. Muita gente se suicida por conta de ações geradas pelo medo. Então, que você hoje não se deixe ser dominado, mas se permita viver com medo. Porque o medo sempre vai gerar em você a necessidade de vigiar, se policiar. Mas sempre confie. Porque quando você confia em Deus, todas as coisas são cuidadas por Ele. Então não precisa desconfiar de nada. Mas sempre esteja em alerta para olhar ao seu lado, ao seu redor e entender que viver com medo é viver sempre mais atento às ações que estão no meio de nós. Então que essa palavra faça sentido para você hoje, que não é vencer o medo, é não se permitir ser dominado por ele. Assim como um dia eu não me permiti ser dominado pelo medo, hoje eu vivo muito melhor ou muito mais confiante de mim e das pessoas ao meu redor. Porque eu sempre vivi em alerta em olhar as coisas e as situações. Amém? Então que essa mensagem faça sentido para você hoje e que ela vá de encontro ao seu coração. E eu oro para que isso faça sentido. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo e até a próxima.